do Senhor conosco, a mãe do Asaf, do Abner, educadora, que serve aqui ao município de Mesquita já há muitos anos na sua profissão e que nessa manhã vai nos dar a honra de compartilhar a palavra do Senhor conosco. Amém? Diaconisa Patrícia Kelly. Se você puder estender suas mãos para cá, para nós abençoarmos a vida da nossa irmã. Senhor, nós te louvamos pela tua filha, Senhor, porque como vaso de barro ela tem servido para a honra na tua casa, Pai. Pedimos que nessa manhã, Espírito Santo de Deus, possa fluir por meio da sua filha e que ela seja um instrumento do Senhor. Não com palavras, Senhor, persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a palavra do Senhor produza vida nessa manhã, Pai. Nós te louvamos pela honra que temos de receber a tua filha aqui nesse momento, Pai. Use-a para a glória e para a honra do teu nome, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Obrigada. Acho que não. Obrigada. Fica com isso. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É uma alegria poder estar aqui nesse altar para compartilhar da palavra do Senhor. E é uma honra também subir nesse altar para falar para uma igreja tão amada, tão querida, e que desse altar a gente é alimentado de palavras de cura, de libertação, de transformação para a nossa vida e para a nossa casa. E por isso eu subo nesse altar nessa manhã com muito carinho, com muita honra e com muito temor, para poder compartilhar com os irmãos o que eu meditei nessa semana. Foi uma semana muito difícil, mas o Senhor é bom em todas as coisas e nós o glorificamos por tudo que Ele faz, amém? Convido a você a abrir a tua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. O livro que serviu como tema para este culto. Amém? Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ao receber esse tema e ao ler esse versículo, e não somente esse versículo, mas ao me deparar com o livro do Apocalipse, eu me lembrei do fato de que esse livro não é nada fácil de ser compreendido. Eu entendo que para se entender um pouquinho desse livro, é necessário muito estudo. E eu não estou nesse grupo de muito estudo do livro do Apocalipse. Eu reconheço este lugar. E venho aqui para falar com vocês sobre exatamente o que está escrito aqui. E peço para que o Espírito Santo ele venha nos revelar, amém? Venha acrescentar o que a gente precisa entender nessa manhã. Eu não sou uma estudiosa do livro de Apocalipse, mas eu tenho a certeza de que para se entender um pouquinho deste livro, a gente precisa de fé. Então é a fé que é o combustível, que é o elemento principal para que a gente possa entender o que está escrito aqui. Porque mesmo que nós não entendamos tudo, ou talvez quase nada desse livro, nós precisamos acreditar no que está escrito ali. Para crer na Bíblia é preciso fé. A gente aceita Jesus pela fé. A gente acredita pela fé. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que a gente espera, mas a gente não vê, a gente não sabe, mas a gente acredita. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12, ele afirma: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está?
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então vamos pensar o seguinte aqui, antes da gente dar continuidade. Quem sabe exatamente tudo sobre este livro é o próprio Deus, amém? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente de Deus. Dessa maneira, somente pelo Espírito de Deus, para a gente entender um pouquinho aqui. Há verdades no mundo espiritual que na nossa cognição humana, no nosso raciocínio, que é tão raso, a gente não consegue entender. Mas no Espírito, no nosso Espírito, haverá certeza, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente, como diz em 1 Coríntios 2, versículo 14. Aqui na nossa congregação, hoje, eu sei que aqui não há teólogos, não é uma plateia exclusivamente de teólogos. Há sim alguns que são teólogos, alguns que fazem parte do nosso curso de teologia, do Instituto Vida Plena. Mas aqui, eu tenho a certeza de que há aqui pessoas que acreditam no Senhor Jesus, que entendem que Ele é o caminho, que o servem, que já se reconhecem como filhos de Deus, ou que, ao menos, assim o deseja conhecê-lo. Amém? E servi-lo e desfrutar de sua filiação em Deus através de Cristo Jesus. Então eu vou falar aqui para você que crê no Senhor Jesus. Eu vou falar para você que quer servir, que quer adorá-lo. Ah, mas eu não estou servindo igreja nenhuma. Eu sei o caminho, mas é para você também que eu vou falar nessa manhã. E o livro do Apocalipse, eu queria que a gente agora começasse a meditar um pouquinho sobre essa estrutura desse livro. Ele foi escrito pelo apóstolo João e foi escrito durante um período de perseguição aos seguidores de Cristo. O imperador romano Augusto, sucessor de Júlio César, ambos no período antes de Cristo, incentivou seus súditos a divinizar os imperadores. Essa prática se tornou mais influente entre os reinados de Nero, que sancionou oficialmente o extermínio de cristãos e a tortura e o extermínio de cristãos. E depois, Domiciano, nos anos de 90 a 96 depois de Cristo, período em que a perseguição aos cristãos se intensificou. Quem se recusava a confessar a divindade do imperador e adorá-lo eram considerados traidores e torturados, executados ou exilados. Esse período em que os imperadores eles eram adorados, eles deviam ser adorados, isso era tão forte que se refletia na literatura daquela época. As poesias, os poemas, isso era muito forte, em que o imperador ele era colocado como um rei mesmo ali no Império Romano. E havia poetas, inclusive, que escrevia de forma muito severa, para que as pessoas entendessem que ela deveria, sim, adorar o imperador. E João, ele foi exilado na ilha de Patmos nesse contexto. Um local que servia de prisão. Foi durante esse período no exílio que ele escreveu o Apocalipse. Nesse contexto de grande perseguição à igreja, João recebeu essa revelação acerca da vitória de Deus. Sobre as características literárias desse livro, ele é um texto apocalíptico, ou seja, ele é uma revelação ou uma elucidação proveniente de um anjo ou um ser celestial. Ou seja, o Apocalipse não é exatamente esse livro. Esse livro recebeu o nome de Apocalipse, mas existiam textos apocalípticos. É difícil. Mas o Apocalipse ele vem com essa proposta, em que é um texto que é revelado sobre um ser celestial, mas ele se diferencia da literatura apocalíptica tradicional, em que os textos eram escritos sob pseudônimos e figuras ilustres do passado. No entanto, o João, ele enfatiza que ele está escrevendo aquilo que lhe foi revelado pessoalmente. Então, a gente precisa acreditar que João viu, sim, que ele foi revelado, sim, que ele estava lá naquela ilha, mas o Senhor o levou naquele lugar e ele viu todas essas coisas. E assim ele inicia o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Eu queria que você abrisse, por favor.
Apocalipse, primeiro versículo, dos versículos 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João estava falando aqui há muitos anos, uma palavra que para nós serve hoje ainda. Amém? Segundo o teólogo Antônio Gilberto, este livro ele pode ser dividido em 3 partes. Parte 1, concernente ao Senhor, ou seja, as coisas passadas no tempo de João e as coisas que João viu, o capítulo 1. A parte 2, concernente à igreja, as coisas que são, capítulo 2 e 3, e concernente às nações, as coisas futuras, capítulo 4 a 22. No versículo 19, o próprio Jesus, ele diz, escreve as coisas que tens visto, as coisas que são, as coisas que você está vendo, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, João vê aqui, ele retrata sobre o que está acontecendo, sobre o que ele vê naquele momento, sobre o que acontece, sobre o que é, as coisas que são, e sobre o que há de acontecer. Então, nós vamos falar aqui, agora, nesse contexto, sobre aquilo que há de acontecer. Amém? E é o texto da nossa meditação hoje, que é o Apocalipse capítulo 5, que se encontra exatamente nessa terceira parte do livro de João, que é a mais extensa. O capítulo 4, ele inicia com a visão de uma porta aberta no céu. E João ouve a voz como de trombeta que o convida a subir e mostrar as coisas que iriam acontecer. Capítulo 4, versículo 1. E até o versículo 11, nós encontramos a descrição apresentada por João do trono celestial, que permite um vislumbre da glória e majestade de Deus. Você pode ler comigo o versículo 1 do versículo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. João, ele não descreve aqui especificamente como é o trono, e quem está assentado nele. Ele não dá muitos detalhes de quem é, mas ele usa figuras. Ele usa aqui, nesse trecho, ele usa a figura de pedras preciosas. E assim sucederá em todo o livro. O livro do Apocalipse, ele é repleto de figuras, de símbolos. E por isso é muito difícil de ser entendido. E quando chegamos no capítulo 5, lemos a respeito do livro que estava à destra, à direita daquele que estava sobre o trono. E vi, versículo 1 do capítulo 5, e vi na destra, do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus,
enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ele vê aqui nesse trecho a figura de Jesus aparecendo como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que são títulos messiânicos. A palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 49, versículo 8 ao 10, ele se refere a Jesus como leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 10, são títulos messiânicos para Jesus. Então, ao usar esses termos aqui nesse trecho, a gente sabe a quem ele estava fazendo referência. Amém? Quem ele estava vendo ali eram as figuras que representavam o nosso Jesus. E venceu se refere à morte e ressurreição de Cristo. E no versículo 6, o Cordeiro. E ele enfatiza sobre o Cordeiro que foi morto. Ele é Jesus. E o que ele diz, lá no versículo que a gente leu no início, ele tem o mérito de abrir o livro. Ele é digno de abrir o livro. João Batista afirmou em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É lindo perceber que o mérito de Jesus em abrir o livro se deu por sua representatividade de um cordeiro, segundo ali a visão de João. Ele é o leão, ele é a raiz de Davi, mas ele também é o cordeiro. E o que é o cordeiro? Alguém já viu algum cordeiro? Sabe o que é um cordeiro? O cordeiro, ele é um animal macho que tem no máximo 1 ano. De modo geral, a criação desse animal é feita com foco nas características específicas da carne nessa idade. Gordura de cobertura, sabor, cor, aroma, nutrição e peso. Ou seja, um animal puro. A criação do cordeiro demanda um alto investimento inicial do produtor. Se o produtor ele não investir da forma devida sobre aquele animal, a sua criação não vai ter bons resultados. Esse animal ele precisa de um pasto vasto e um controle de pragas constante. O cordeiro na cultura judaica, ele tem uma conotação muito simbólica e com muito sentido. E aí a gente começa a se lembrar das referências que a gente tem no Antigo Testamento, em que o cordeiro, lá em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 3, quando o povo de Israel estava no Egito e o Senhor ordenou a Moisés a sua libertação, porque ele via a aflição do seu povo. E antes da última praga, quando Deus anunciou a morte dos primogênitos de todo Israel, ele falou a Moisés e a Arão: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Ou seja, ele era retirado da sua mãe. Para quê? Para ele ser morto ali. A ordem foi essa do Senhor. E o sangue do cordeiro que foi sacrificado ali naquele lugar, no Egito, deveria ser passado nos umbrais da porta para que o sangue servisse de sinal e proteção contra a praga da mortandade. Percebe que a mortandade ela não afetou a casa daqueles que tinham o sangue nos umbrais. A praga ela viria para todos naquela terra, mas para se livrar da praga da morte, somente através do sangue do cordeiro. Em Gênesis capítulo 22, versículo 7, nós vemos ali o cordeiro substituto. Quando Abraão leva o seu filho, Isaque, para ser sacrificado. E ali, naquele momento, o cordeiro é providenciado. E aí, Isaque fala ao seu pai, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E de repente, a gente teve aqui na Conferência Vida Plena aquela palavra do pastor Sérgio Elias tão profunda sobre esse trecho, sobre esse texto. E a gente, se você puder voltar lá e se alimentar mais um pouquinho daquela palavra,
E ali a gente vê que aquele cordeiro, ele foi providenciado. Ele foi providenciado para que aquele pai não matasse o seu filho, mas aquele cordeiro substituiu a morte de Isaque. Em Êxodo 29, a gente vê sobre os sacrifícios e as cerimônias. O cordeiro também era usado em sacrifícios e cerimônias da consagração. Êxodo 29, 38. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. A porta da tenda da consagração perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Então, no Antigo Testamento, a gente pode perceber alguns entendimentos sobre o uso da figura do cordeiro, sobre o cordeiro propriamente dito ali. A Páscoa, o sacrifício substituto, em que o cordeiro substituiu a morte de Isaque, e a gente vê aqui o sacrifício para se obter a santificação, a santidade. Mas a gente, no Novo Testamento, a gente pode ver o cordeiro sendo referido a Jesus. João 1, 29, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Atos 8, 32, e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 22. O sangue do cordeiro para a santificação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestados nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. E Isaías 53, versículo 7, o profeta Isaías, ele apresenta ali profeticamente, Jesus ainda não havia nascido, mas ele diz, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Assim como a gente vê lá no Antigo Testamento a referência do cordeiro que era sacrificado, Jesus, ele morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu. A gente pode chamar isso como a morte vicária, a morte substituta de Jesus. O seu sangue nos purifica de todo pecado. O seu sangue em nós é o sinal da nossa filiação em Deus. O seu sangue em nós, o seu sangue nos livra da praga da mortandade. Lembra lá em Êxodo? Em que o sangue nos umbrais da porta livrou o povo de Israel da mortandade. Porque se eles não tivessem o sangue na porta, não bastaria ser simplesmente ou somente filhos, descendentes do povo de Israel. Mas eles precisavam ter o sangue. Não basta somente pertencer ao povo, mas o sangue tem que estar na casa. Então não basta somente a gente vir à igreja. Não basta somente eu estar junto, mas eu preciso ter o sangue. E ter a consciência de que esse sangue, ele tem todo o poder na minha vida. Amém, igreja? E o Senhor, o seu sangue, eu acredito que ele nos livra da morte eterna. Essa é a nossa fé. E essa é a nossa esperança. Porque de nada valerá tudo que a gente faz aqui, se a gente não acreditar que é o sangue de Jesus, foi a sua morte. A gente poderia não se reunir mais aqui.
A gente poderia não ter o direito mais de estar em culto, em família, mas a gente precisa ter nas nossas casas, na nossa vida, a certeza de que o sangue do Cordeiro está lá. Ele foi sacrificado, ele foi morto, a sua carne. Lá em Êxodo, a ordem que foi dada era para comer da carne do Cordeiro e o seu sangue usar. Ou seja, nada foi desperdiçado. A carne e o sangue foi usado. E o Senhor Jesus... Ele depois lá, no livro de Lucas, capítulo 22, ele usa exatamente esses termos. Jesus, ao comer o pão e o beber do cálice, ele anuncia a morte. E disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu. Olha o corpo sendo partido, o cordeiro lá em Êxodo. Partiu e dele-o dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lá, na nova aliança, havia sim um cordeiro, o sangue, o cordeiro pelo o qual alimentou as pessoas daquela casa, em que livrou aquelas pessoas da morte. Mas aqui, na segunda aliança, Jesus, ele estabelece uma segunda aliança. E ele próprio diz, este é o novo testamento no meu sangue. Não é mais aquele sangue do passado, em que vocês colocavam literalmente ali na porta. Mas hoje, o sangue sou eu, o pão sou eu. E vocês precisam comer deste pão e beber deste cálice. Nós somos muito privilegiados aqui na nossa congregação, quando no culto de Santa Ceia, o pastor Silfarni, ele sempre fala sobre esse texto, né? E nas igrejas, quando a Santa Ceia do Senhor é ministrada, esse texto é muito lido. Mas aqui, eu pude receber do nosso pastor a visão desse repartir o pão como nós, em nós. A exemplo de Jesus, nós repartirmos o nosso corpo e também o nosso sangue com o nosso irmão. Porque Jesus é o nosso espelho. Ele é o nosso irmão mais velho. E a ele nós devemos seguir. Além de morrer em nosso lugar, ele morreu. O cordeiro, lá no Antigo Testamento, também morria no nosso lugar, não é? Mas ele fez de forma consciente. Antes de morrer, ele anunciou. Ele sabia o que ia acontecer. Ele partiu o pão. Ele comeu. Ele o partiu por nós. O seu corpo foi partido, foi ferido. Ele bebeu o cálice. Ele derramou o seu sangue por nós. O seu corpo saudável, como a característica de um cordeiro, puro, sem pecado, que viveu em um pasto vasto. Que pasto seria esse? Alimentado pela palavra do Pai. Viveu em oração. Alguém que tinha um controle de pragas constante. Foi morto e de forma consciente por nós. Ah, irmãos, ele quis estar lá. Ele escolheu. Não era como aquele cordeiro da antiga aliança, que ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Simplesmente era morto. O cordeiro da primeira aliança não tinha consciência do que iria acontecer com ele, com seu corpo e com seu sangue. Um animal inconsciente e que não sabia por que era sacrificado. Mas Jesus sim. Jesus tinha consciência. E dessa forma, nos faz entender por que ele é o cordeiro digno. Se cordeiro era uma figura tão importante para o povo, mas era morto sem ter consciência. Mas João, ele viu o cordeiro que foi morto por nós. E que em toda a sua trajetória ele estava sempre anunciando que o dia chegaria, que ele não estaria mais ali. E quando chegou
as horas que antecediam a sua prisão e a sua morte, ele assim também se manifestou, dizendo que o que aconteceria. E é essa figura do Cordeiro que João vê ali. Porque ele é o Cordeiro digno. Porque é aquele que merece, ou seja, que está em conformidade, que tem a forma de que tem um direito de abrir o livro. Por quê? Por que ele é digno? Porque ele escolheu. Porque ele quis estar ali. Porque ele sabia o que estava acontecendo. E ele sabia o que iria acontecer com ele. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que o seu corpo, que ele seria preso, que o seu corpo seria machucado, seria ferido, que o seu sangue se derramaria naquela cruz. Ele sabia de tudo aquilo. Ele, por algum momento, pensou que seria difícil? Sim. Ah, Pai, se for possível, passa de mim. Mas ele quis. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. E assim, como Cordeiro, nós somos incentivados todos os dias. Assim como o apóstolo Paulo, depois dizendo lá aos Coríntios, porque eu recebi do Senhor, como vos ensinei. Porque na noite em que foi traído, ele partiu o pão e bebeu o cálice. E o apóstolo Paulo, ele diz, façam como eu faço, porque eu aprendi do Senhor. E aí eu digo para vocês, façam o que o pastor Silfarne diz aqui todo domingo de Santa Ceia. Conforme ele recebeu do Senhor, como vê da palavra, como vê o apóstolo Paulo, e como a gente entende que precisa fazer. A gente precisa sim que o nosso corpo seja moído, que o nosso sangue, que a nossa vida seja derramada pelo nosso irmão, porque assim o nosso mestre fez. Não é fácil, irmãos. Mas para Jesus foi? Ah, mas ele era Jesus. Sim, ele era Jesus. Mas a gente pode aprender muito com ele. Nos ajuda, Jesus. E é nesse partir do pão, e é nesse compartilhar do cálice, que a gente precisa anunciar. Porque ele próprio diz, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que o Senhor venha, a gente precisa comer do pão, beber do cálice, mas também partir este pão e beber desse cálice. O meu cálice precisa ser derramado. A minha vida, a minha alma precisa ser derramada. Mas aquele Cordeiro, ele não só se derramou, o Cordeiro Jesus, ele não só se derramou fisicamente. Porque ali naquele momento da morte, em toda a sua vida, Jesus, ele repartiu o seu corpo. Enquanto ele caminhava aqui na terra, com seus ensinamentos, na sua conduta, com a sua vida. E ele também derramou o seu sangue aqui antes mesmo da sua morte. Por onde ele passava, ele derramava sangue. Eram milagres que aconteciam. Era cura, ressurreição, perdão. Isso é vida, sangue é vida. Por onde Jesus passava, ele trazia vida. E que assim seja conosco. Porque o Cordeiro que foi morto, ele foi morto desde a fundação do mundo. E também se entregou à morte de cruz. Mas a morte não venceu. Ele ressuscitou. Ele venceu, como diz lá no versículo 9 do capítulo 5 de Apocalipse. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O que destaca Jesus de todos os outros no céu e na terra é a sua vitória. Ele é digno porque ele venceu. Seria impossível exagerar o valor do sacrifício de Jesus ou o tamanho da vitória na sua vida, morte e ressurreição, segundo Antônio Gilberto. O fato de Jesus ter sido o único que na carne já venceu o inimigo por sua própria justiça, o deixa exclusivamente qualificado, digno de abrir o livro. Só ele é digno. Só ele é digno. Foi pelo fato dele ter se entregado por nós que o fez digno. Ele venceu. E eu queria pedir para que você abrisse a tua Bíblia, no capítulo 5.
E eu gostaria de ler com os irmãos. Todo este capítulo. Eu queria que você pensasse e o adorasse nessa manhã. João viu que ainda há de acontecer, irmãos. Mas nós temos essa revelação. E nós hoje já podemos dizer, só Ele é digno. Só Ele é digno. Só Ele tem todos os critérios que o faz ter o direito de abrir. Ele não... A figura de Jesus como cordeiro é o que o fez digno. Não foi a força do leão, da figura de Jesus como leão, mas foi a figura do cordeiro. Queria pedir, acendem, por favor. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje todo povo, toda nação, toda língua, Senhor, pode ter acesso. Porque o cordeiro puro, ele foi sacrificado em nosso lugar por vontade própria. Ele tinha consciência do que estava acontecendo. Muito obrigado, porque povos, Senhor, como esses que nós vimos hoje aqui lá em Uganda, eles podem ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, pessoas de todas as nações, de todas as tribos, todos os povos, hoje eles têm acesso a Jesus Cristo, o nosso Senhor, eles podem receber. Que o Senhor, levante aqui pessoas, sim, Pai, para que vão, Senhor, aos 4 cantos, Senhor, desta terra, Senhor, em todos os lugares, e mesmo, Senhor, nos lugares onde nós estamos, nos nossos trabalhos, na nossa casa, Senhor, no meio, Senhor, da nossa família, Senhor, que todos possam reconhecer e ver que aqui há o sangue do Cordeiro em nós. Jorre em nós o sangue do Cordeiro, Senhor, que se derramou e o corpo foi imolado. Aleluia. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e ações de graça. E eu via toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Oh! João viu em visão, irmãos,
Mas isso ainda há de acontecer. E nós queremos viver o que o Senhor está preparado para nós, igreja. Só Ele é digno, só Ele é digno. Só o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Você pode aí se concentrar e glorificar esse Cordeiro que é digno. Meu querido, Ele é digno. Ele não é só digno de abrir os 7 selos, não. Isso é o ápice. Esse é o direito maior. Mas Ele é digno de tudo hoje. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ah, todo o poder. Você pode cantar? Tu és digno de tudo. Ele é. Somente Ele. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos, você pode cantar como eles, se prostram aos teus pés. Ah, que assim seja todos os dias. Se os rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam os santos, os santos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele canto. Canto o quê? Tu és digno de tudo. Só Ele. Oh, tu és digno de tudo. Ele foi morto, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Que a sua adoração seja todos os dias e que suba até o Senhor. Ah, não espere. Não espere chegar aquele grandioso dia para você declarar que só Ele é digno. Que só Ele é digno. Começa a declarar desde já. Diga, diga. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração.
noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Que você, durante toda essa semana que se inicia hoje, a semana está começando você exaltando o seu Deus, o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de abrir o livro. Ele virá à igreja santa do Senhor. Ah, Jesus, tudo isso vai passar. Todas as lutas passarão, todas as nossas preocupações acabarão. Ah, o Cordeiro virá. Oh, ele voltará. Que você nessa semana possa repartir o seu corpo e derramar o seu sangue sobre a vida de todos aqueles que passarem por você e que eles vejam o Cordeiro em você. Amém. Muito obrigada, Jesus.